Agora 11:02. A partir de agora, na 88 FM, Debate 88. Política, religião, comportamento e temas atuais em debate na 88 FM. Debate 88. Participe, dê a sua opinião. Está no ar. Debate 88. Hoje, dia 14 de março, ano 2025, mais um debate aqui na Rádio 88 FM. Tema: elementos judaicos no culto cristão. Saudável ou desvio teológico? Com o surgimento do movimento neopentecostal, tornou-se comum em algumas igrejas evangélicas a presença de elementos judaicos em seus cultos. Uso de talit, shofar, celebração de festas e até a introdução de termos hebraicos em orações passaram a fazer parte da liturgia de algumas igrejas. Para uns, essa prática é uma forma legítima de resgatar as raízes da fé cristã. Para outros, trata-se de um desvio teológico que enfraquece a centralidade de Cristo e mistura a nova aliança com sombras da velha. Os que defendem o uso de elementos judaicos no culto cristão afirmam que Jesus era judeu e que o crescimento, ou o cristianismo, melhor falando, surgiu no contexto do judaísmo. Dessa forma, adotar símbolos e tradições judaicas ao culto seria uma maneira de honrar essa herança e compreender melhor a fé cristã. Por outro lado, há quem veja essa tendência como um retrocesso teológico. Para esses, o culto cristão deve ser fundamentado na nova aliança estabelecida por Cristo, sem a necessidade de reviver elementos da antiga aliança, que já tiveram seu cumprimento na obra de Jesus. Em suas epístolas, o apóstolo Paulo adverte contra a imposição de práticas judaicas sobre os cristãos gentios, lembrando que a salvação vem pela graça e não pela observância de rituais. Diante disso, o que queremos esclarecer no debate de hoje é: a presença de elementos e práticas judaicas no culto cristão é algo saudável ou é um desvio teológico? Você, ouvinte, pode participar pelo 998-680088, fazendo suas considerações ou perguntas. Vou pedir ao pastor Denilson Araújo, da Projeto Vida, para que ore por nós, por gentileza. Amém. Senhor, nós engrandecemos e bendizemos o Teu nome na beleza da Tua santidade. Nesta manhã eu quero pedir ao Senhor que possa nos usar aqui como instrumentos para esclarecimento da Tua palavra. Que cada palavra, cada ideia que for debatida aqui não venha confundir pessoas, mas venha realmente edificar as pessoas através da Tua palavra, através do Teu movimento, através do Teu alcance por essa rádio. Usa-nos, ó Pai, guarda-nos, livra-nos de todo o mal e que no final o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. É isso que eu oro crendo em nome de Jesus. Amém. Fazendo parte da mesa de debates, o pastor Henrique Melo, da Nascer de Novo Church, lá de Valença. Valença. Muito bom dia, pastor. Prazer em tê-lo aqui. Bom dia, a graça e a paz. O prazer é meu estar nessa mesa. Me sinto muito honrado de estar ao lado de pastores, de homens de Deus. É a minha primeira vez em um programa de rádio e eu peço a graça e a misericórdia dos irmãos. Amém? Tá bom, tá certo. Deus nos abençoe. O pastor Sidney Itaboraí, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Graça e paz, querido, muito bom dia. Graça e paz, reverendo Dário. Graça e paz aos irmãos pastores. Graça e paz aos nossos ouvintes. Que Deus nos abençoe aqui para esclarecer e trazer aquilo que é da palavra de Deus para o povo de Deus. Ok, já orou por nós, ele, pastor Denilson Araújo, da comunidade evangélica Projeto Vida. Graça e paz, meu querido. Graça e paz, pastor Dário e todo o povo que está nos ouvindo na nossa região. Bom, nós vamos começar esse debate primeiro ficando a par do que pensam os pastores a respeito desse tema, né? Que a presença de elementos e práticas judaicas no culto cristão é algo saudável ou é desvio teológico? Pastor Sidney.
Começando com você. É um desvio teológico, um grande retrocesso que apela para a estética, para o misticismo, que as pessoas procuram numa era de espetáculo como a nossa e se afasta dos princípios bíblicos e reformados. Então essa é a sua posição. Sim. Muito bem. O pastor Henrique Melo, sua posição. A graça e a paz aos ouvintes, aos pastores que estão aqui, bom dia. A minha posição é que não é nem algo que cause escândalo e também não é nem algo que seja saudável. A minha posição é o meio termo. Não é saudável... E também não causa escândalo. Também não causa também escândalo. Não causa escândalo. Caso se eu estou use. aqui para defender o meio termo. Caso se use, sim. Eu estou aqui para fazer essa advocacia, para advogar o meio termo. Porque eu quero ler um texto. Eu posso ler um texto? Posso ler um texto bíblico? Pode, sim, à vontade. O texto bíblico que eu quero ler é 1 Coríntios, capítulo 10. É o apóstolo Paulo. Ele vai falar a respeito dos exemplos do Antigo Testamento. E ele vai usar o texto dizendo assim, portanto, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. E todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinha a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Cristo já estava lá. Esse é o entendimento que Paulo está trazendo. Entendo. Então, a minha perspectiva é que nós temos raízes, e as raízes cristãs realmente são judaicas. O nosso Cristo era judeu, os seus discípulos eram judeus. O próprio Cristo, quando sobe o monte para orar, e ele vai orar, ele chama os seus discípulos, ele vai incluir ali no meio de seus discípulos zelotes, ele vai incluir ali publicanos, ele vai incluir ali pessoas que são de temperamentos totalmente diferentes, exatamente para que haja uma unidade na igreja. O fundador da igreja é Cristo. E a igreja foi fundada realmente através do judaísmo. Reverendo As nossas Sidney. raízes são judaicas. Reverendo Sidney, eu acho que você está... E tá sozinho. Só para finalizar o texto, o verso Mais de uma número vez. 23 do capítulo 10 diz assim, sim, tudo é permitido. Porém, nem tudo é proveitoso. Sim, todas as coisas me são lícitas, contudo, nem tudo são edificantes. Bom, tá certo. O pastor Denilson Araújo, a sua opinião, sua posição, por favor. Elementos e práticas do judaísmo em culto evangélico, para mim, é um desvio teológico no tocante ao simbolismo da religião e o misticismo. Porém, elementos bíblicos do cristianismo, com um propósito de ensino que podem coincidir com o uso também em uma celebração judaica, é saudável. Digo isso não porque estou em cima do muro. Afirmo isso porque há um equívoco entre interpretar que elementos bíblicos utilizados em igrejas e cultos evangélicos, que também são utilizados em rituais judaicos, são elementos judaicos, para judaizar os evangélicos, enquanto que, na verdade, são elementos bíblicos. Nós, no Projeto Vida, por exemplo, nós usamos alguns elementos que também são utilizados em cultos judaicos e, porém, não somos judaizantes. Vocês querem falar alguma coisa a respeito da posição do pastor Denilson? Eu gostaria que vocês falassem alguma coisa, inclusive o reverendo Sidney, por favor. É interessante notar a posição do irmão, né? Porque o movimento reconstrucionista, né, que é o movimento que leva a elementos judaizantes, que são do judaísmo rabínico e não necessariamente do judaísmo do templo, do judaísmo do Antigo Testamento, porque o movimento começa com o sionismo no final do século XIX para o século XX e traz então todos os estudos que foram feitos pelas divisões judaicas nesses séculos, principalmente da Idade Média. O kippá, por exemplo, é um item da Idade Média, não é do templo. Né? Tampava a cabeça, mas era com talit, não com a kippá.
Então nós vemos que esse movimento, ele leva a uma prática que beira o romanismo. Eu estou dizendo que é o caso do irmão, mas beira o romanismo com relíquias, novos sacramentos, negação do sacerdócio universal. Existem uma classe de sacerdotes especiais que todo mundo precisa procurar para poder abençoar eles. É um reavivamento do sacerdócio levítico e não um sacerdócio de acordo com a ordem de Melquisedeque, que é o sacerdócio que nós temos em Cristo. Então, esse movimento, que é o neo-judaizante, é desse que nós estamos falando aqui, como os elementos e práticas que foram trazidos trazem também toda essa mística e esse desvio teológico. A ideia de clero e laicato, né? O laicato precisa da oração poderosa do sacerdote, né? O uso de shofar para invocar Deus, né? Sendo que nós estamos no tempo em que não precisamos nem estar num local físico para invocar Deus, né? Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade em qualquer lugar. A estrela de Davi, que é um movimento sionista, não necessariamente era a estela de Davi lá da Bíblia. O uso de castiçais, qual é o sentido de castiçais, qual é o sentido de velas? Nós negamos tudo isso na Reforma Protestante. A Igreja Católica Romana absorveu muitos dos elementos judaizantes e por isso ela é o que é, o clero e o laicato. E o movimento reconstrucionista trouxe isso de volta para dentro da Igreja Evangélica. E o pastor Denilson, dentro da fala do reverendo Sidney? Porque vocês usam o shofar, não usam? Sim, usamos então, o shofar. E qual a finalidade? Também, qual a finalidade? Realmente, como a gente tem uma base bíblica, como a gente busca na Bíblia usar esses elementos, como eu disse, não como elementos místicos. A Bíblia diz que o Senhor ele é revelado onde ele é ensinado através da palavra e onde ele é adorado, como meu irmão disse, adorado em espírito e em verdade. E todo instrumento também pode ser utilizado, todo instrumento que venha trazer um som pode ser utilizado, como lá em Números 10 vai dizer que exatamente foi estabelecido o shofar, uma trombeta, um modelo que Deus dá para Moisés, para o templo, como ele mesmo disse, mas que tinha o intuito de trazer um som. Logo mais na frente também, na inauguração do templo, eles vão utilizar também instrumentos, símbolos e tambores para provocar um som. Não que invocasse a Deus através do misticismo de um som, mas isso pode te ajudar, te levar, despertar a entrar nesse espírito de invocar, sendo que a palavra invocar é o que vem para dentro e também é você clamar, adorar, suplicar a Deus. Então um instrumento que te leve a ter esse momento de buscar a Deus, seja na sua intimidade, seja no modelo onde Cristo nos colocou para entrarmos no nosso próprio quarto, fechar nossa porta e ter um momento de intimidade com Deus, seja lá qual for o instrumento que eu utilizo para isso, talvez a Rádio 88 tocando um som, talvez eu colocando um aparelho lá com o meu pendrive, talvez eu mesmo tocando um instrumento que venha produzir um som e que me leve a ter esse tempo de invocação a Deus, sem que seja místico, pode ser lícito. Pastor Henrique, vocês usam essas práticas lá na Nós não temos sofá, nós adoramos, nós temos 3 colunas no nosso ministério, que nós usamos como base de fé, que é oração, palavra e adoração. Nossa igreja ela é pautada nesses 3 tripés. Sim. E o que nós cremos é que o próprio Cristo, quando ele se refere à igreja, ele já ressurreto, em Apocalipse capítulo 2, ele assemelha a igreja a um candelabro. Apocalipse 2:1 diz assim, o anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Jesus ele não vai assimilar a igreja dele a uma cruz. É o costume que nós temos hoje. E eu preciso falar isso. Que é exatamente um símbolo de tortura romana. Não é? E nós adotamos isso nas nossas igrejas, nos nossos cultos, como símbolo de fé. Agora, se é para ter um símbolo de fé, se Cristo considera a igreja como um candelabro, por que não ter um candelabro? Qual o problema de ter um candelabro na igreja? O que isso pode impedir alguém de ver a Cristo? Que se o papel do candelabro no templo, no Kadoshinha, onde descia, ele ficava para acender e revelar o pão que estava na mesa. E é o nosso Cristo. Quem que revela?
não é a palavra, o Cristo não é a palavra, ele não é ali em João o verbo, Sim. não é o nosso Cristo. Então, se ele é o nosso Cristo e a nossa fé está em Cristo, os nossos símbolos também podem ser judaicos. O senhor é contra a cruz? Não sou contra a cruz, não sou contra a cruz. Também não sou contra a cruz. Eu não sou legalista também, não faço envelope de voto, pedindo R$100 por culto. Não faço isso também. Porque eu acredito também que não traz bênção nenhuma. É uma visão minha. Então, como eu sou aqui alguém que está no meio termo, eu preciso ter sensibilidade e equilíbrio para entender, queridos, que a glória de Deus não depende de nenhum objeto. Ô, reverendo Sidney, me diz o seguinte, você poderia comentar, né, se o candelabro, no caso, representa mais do que a cruz? Não? Nenhum objeto representa mais do que nada. Nenhum objeto. Cristo é a perfeição. É isso. Cristo é a palavra. Cristo é o centro. Não precisamos de objetos. Mas então, esse uso de objetos, pastor Denilson, não pode trazer um certo misticismo dentro da igreja? De alguns incautos, né? Acharem que o candelabro, ou até mesmo a cruz, ou qualquer outro símbolo seja maior do que Jesus, ou através dele pode alcançar alguma coisa? Sim, pastor Dário. Eu entendo, como eu digo, nós temos lá um candelabro. E esse candelabro, nós fazemos questão de informar e deixar bem esclarecido para todas as pessoas que ali entram, que ele não está ali como um símbolo que está representando o Cristo ou substituindo a cruz, ou que traz um misticismo que ali vai trazer uma graça, vai trazer um óleo fresco, não. Ele está ali como um símbolo representativo que vai ser usado pontualmente, ele não vai ser ali utilizado como uma liturgia, como algo doutrinário dentro do templo, mas ele é usado exatamente para representar e explicar e ensinar qual é a razão daquelas festas bíblicas, ou aonde foi usado, qual é a finalidade que foi utilizado na época que foi utilizado, qual é o simbolismo que ele representa, mas deixando bem claro que aquilo ali não é um objeto místico que tem poder ou superpoder que possa substituir ou que possa representar o próprio Deus. Agora, veja bem, a igreja primitiva manteve símbolos do culto judaico ou rompeu com eles, hein? Qual era a posição do apóstolo Paulo sobre a aplicação de tradições judaicas aos gentios convertidos? Parece-me que o pastor Henrique já tocou nesse assunto no início, né? E eu gostaria que você falasse alguma coisa, pastor Henrique. É que o próprio apóstolo Paulo, ele é bem sensível. E quando ele se refere a Timóteo, ele fala para Timóteo, você precisa ser moderado. Então nós precisamos ser sensíveis e moderados em tudo que nós vamos fazer. Porque o nosso culto, ele é exatamente baseado no culto judaico. O culto cristão é baseado em culto judaico. A Bíblia que nós lemos, ela contém a Torá ou nós não lemos a Torá. A Bíblia que nós lemos tem Gênesis, Apocalipse, Êxodo. Nós contemos o Pentateuco, o Ketuvim. Nós temos todos os livros aqui e nós usamos isso nos cultos. Eu comecei uma série ontem sobre Moisés. E eu comecei falando sobre o nascimento de Moisés, mas eu terminei falando sobre a perseguição em Belém, quando Herodes se levanta. Então, a gente começa falando de Moisés e termina falando de Cristo. O candelabro, ele aponta para Cristo. Tudo que nós usamos no culto é para apontar para Cristo. Eu quero declarar aqui a suficiência de Cristo. Sim. Ele é suficiente em tudo. Sim, mas a igreja primitiva continuou com os símbolos? Se ela continuou, a primitiva continuou usando sim os símbolos. E tanto que o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer para o Timóteo, nós precisamos ser moderados. Tanto que Timóteo, ele foi circuncidado. Outros não. Sim, reverendo Sidney. Bom, pode chegar bem perto do microfone. Palavra, né? Pode chegar bem perto aí que o pessoal quer te ouvir. Circuncisão é um símbolo. Nova palavra, Gálatas capítulo 2, versículos 11 ao 14. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio apartar-se temendo-os da circuncisão, ou seja, os judaizantes. E também os demais judeus dissimularam com ele a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação dele. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade de evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas o gentio a viverem como judeu?
Então, Paulo deixa muito claro que o evangelho, vou citar uma citação do Ronaldo Lidório agora, nosso reverendo e missionário bem conhecido. O evangelho é supracultural, pois define e explica a cultura, não o contrário. Não é a cultura judaica que define o cristianismo. É Cristo. O evangelho é supracultural, está acima de qualquer cultura, inclusive a judaica. Cultural, por ter sido revelado à humanidade em seu próprio contexto e história. E é isso que nós temos na revelação progressiva do Antigo e do Novo Testamento. Intercultural, por juntar as pessoas de todas as tribos ao redor de Jesus Cristo. Ele é o foco. Multicultural, e será expressada multiculturalmente. Eu quero dizer que o judeu pode sim continuar com as suas tradições que não são contrárias à palavra de Deus. Elas não devem ser impostas à igreja gentílica, que é o que o movimento reconstrucionista faz. Ao ser destinado a todos os povos e línguas. Me diga, se um árabe, se um descendente de árabe chegar numa igreja onde seja a bandeira de Israel, ele vai continuar lá, no contexto atual de divisão? Não vai. É difícil, né? Por isso a igreja não deve tomar partidos. É por isso que a igreja não tem acepção de pessoas. Nós não escolhemos nem ricos nem pobres, nós não escolhemos nem judeus nem palestinos. Todos precisam ouvir o evangelho. Até o Hamas. Até o Hamas. Porque Paulo seria o Hamas daquele tempo. Né? O evangelho é transcultural quando transmite a cultura para outra. Sim. A cultura da palavra, não a cultura judaica e ainda mais rabínica, que é uma grande parte do que nós temos hoje em dia. E ela é contracultural porque sempre confronta o homem em sua própria cultura. E Paulo continua em Gálatas capítulo 5, só para... Eu sei que às vezes o nosso tempo é muito escasso, mas é bom a gente voltar para a palavra de Deus para poder esclarecer aos nossos ouvintes. Né? Gálatas 5, do 1 ao 10 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifica todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. E nós entendemos, pelo menos nós reformados entendemos, que em Cristo a lei civil e a lei cerimonial cessaram no sentido de que ele cumpriu elas perfeitamente. Não precisamos mais das cerimônias que foram símbolos do que seria a vinda de Cristo. É isso que as festas de Israel eram. Apontavam para Jesus. Nós encontramos Jesus quando estudamos as festas de Israel. Mas não devemos praticá-las. Porque elas apontam para Cristo. Somente a lei moral continua porque o próprio Cristo definiu-as. Né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E isso são as duas tábuas da lei. Pastor Denilson. Eu entendo, quando a pergunta aqui está falando sobre a igreja primitiva, logo no início dela. Sim. Se ela manteve símbolos do culto judaico, corrompeu. Óbvio que manteve. Porque quando nós vamos falar de tudo que foi dito em Gálatas, quando a igreja primitiva iniciou, ela não tinha Gálatas. Quando a igreja primitiva iniciou, ela não tinha a carta aos Coríntios. Quando a igreja primitiva iniciou, ela não tinha um apóstolo Paulo já passando pelo processo de conversão. Como foi dito aqui, o próprio apóstolo Paulo seria o Hamas da época. Então a igreja primitiva, com seus costumes, sendo extraído de um contexto judaico, é óbvio que eles utilizaram por um bom tempo os elementos judaicos. Mas a gente encontra Paulo, quando nós ouvimos o reverendo Sidney falando, contra Cefas, Pedro e tantos outros que queriam judaizar a igreja. Sim, mas isso, pastor Dário, isso já acontece já para o 3º século em diante, quando começa a acontecer os concílios. O primeiro concílio, até chegar lá no concílio de Nicéia. Paulo era no primeiro século. Paulo era no primeiro Mas século, ele ainda não tinha escrito a carta a Gálatas. Paulo escreveu no primeiro século a carta, meu irmão. Amém, ok. Mas eu entendo sim que eles utilizaram. Mesmo até porque a base para dizer que ele foi a pessoa utilizada para repreender é que eles estavam utilizando das práticas judaicas. Sejam elas circuncisão, seja ela a utilização, eles estavam utilizando. E Paulo sempre foi contra isso. Sempre foi contra. Até que acontecessem as reformas, até que houvesse o entendimento, não só Paulo, até Pedro que houvesse também. o concílio, Pedro também. Mas até que isso acontecesse, até que eles chegassem a esse entendimento, até que eles chegassem a um acordo, de ver que aquilo era uma carga, era um jugo desigual, que era algo que estava oprimindo um povo que nem sabia o porquê que estava sendo obrigado a fazer aquilo,
Porque o povo gentílico, quando eles são levados, induzidos a fazer a circuncisão, eles não sabiam nem do que se tratava. Eles não conheciam sobre essa aliança. Eles não conheciam sobre essa Torá. Então eles estão impondo algo para eles que era algo que não era autorizado eles impor, porque em nenhum momento Jesus Cristo diz que eles tinham que fazer isso dali para frente. Mas eu creio sim que lá no início da igreja primitiva, tanto é que o próprio apóstolo Paulo, junto com o apóstolo Pedro e outros apóstolos, quando vão se reunir no primeiro concílio, eles vão debater exatamente essa questão. A questão de que eles estão tendo usos e costumes judaicos. Ô, reverendo Sidney, o senhor queria afirmar alguma coisa aí? O irmão acabou de citar Atos 15, né, que ele acabou de citar aqui, que é a controvérsia sobre a circuncisão. E o primeiro concílio da igreja que acontece no primeiro século, né? Eu falo alto, eu acho que estou falando. Pode chegar. No primeiro século, eles definem os limites do julgo que a igreja deve levar no primeiro século. É óbvio que a igreja que estava reunida em Jerusalém, depois foi dispersa, ela se reunia nas casas e no templo. Isso quer dizer que ela continuava praticando como judeus que eles eram. Os primeiros convertidos eram judeus, né, tanto de Jerusalém quanto de outros povos que estavam lá no dia de Pentecostes. E depois, quando eles são espalhados, porque eles não entenderam que a grande comissão era para ser cumprida, eles tiveram que ser espalhados pela perseguição. E aí começa a se alcançar os gentios, começando por Antioquia. E eles então têm a controvérsia sobre a circuncisão, isso por volta do ano 50 da era cristã, 50 a 60, dependendo do historiador. Então eles falam claramente que os gentios devem fazer o quê? Eles devem deixar de comer aquilo que é contaminado pelos ídolos, não praticar relações sexuais ilícitas e não comer da carne sufocada e do sangue. Então eles estão dizendo que aqueles que se convertem não precisam mais, né, fazer as cerimônias judaicas ou ter elementos judaicos para cultuar aquele que é perfeito. Muito bem. Olha, na opinião de cada um de vocês, qual o limite entre a admiração e a idolatria a Israel? Porque muitos cristãos, gente, tratam Israel como um território espiritualmente superior, buscando experiências místicas, né? Ao visitar locais bíblicos ou se batizar no Jordão, como se isso tivesse um valor especial. Na opinião de vocês, essa busca faz sentido? O batismo no Jordão é espiritualmente superior a qualquer outro? Pastor Henrique, como é que o senhor pensa a respeito dessas coisas? Eu acho que o que chega a ser prejudicial para a igreja nos nossos dias é você ter que esperar a Arca da Aliança entrar para o culto começar. É você ter que tocar o shofar para o culto iniciar. É ter diácono, presbítero, evangelista vestido de sacerdote e de levita carregando a arca. É trazer terra de Israel e dizer que isso é algo que é espiritual. No caso, seria uma idolatria. Uma idolatria, não admiração. Porque admiração. Aí eu vou ter que tocar aqui, eu não vou falar o nome da denominação, mas o Templo de Salomão. O próprio Templo de Salomão. Se você vê os primeiros cultos, é exatamente um culto com todos os conceitos judaicos. Sim. Porém, o nosso Cristo, a primeira oportunidade que ele tem, que ele está na sinagoga, ele abre o texto em quê? Em Isaías. E as assembleias hoje, qual é o modelo de culto? Tem oportunidade. Isso é um costume de quem? De dar oportunidade nos cultos. De quem? Judaico. É mesmo? É lógico, porque Jesus teve oportunidade no culto. Mas a oportunidade não sabia não, gente. Não, é um costume mesmo? judaico. Jesus teve oportunidade no templo. Ele abriu o texto, Isaías 61. Então, só lembrando que não são todos os irmãos que dão oportunidade, não, tá? Eu não dou oportunidade, não. Nós também não damos oportunidade. Amém. Assim, o que a gente tem que entender é que existe uma multiforme graça em Cristo, de Cristo. Entendo. E existe igreja para quem precisa andar de terno e gravata o dia inteiro. Existe essa igreja. E é necessário que alguém ande de terno e gravata o dia todo, porque senão ela não consegue servir. Mas o costume de... pode falar, reverendo. É interessante o irmão ter falado do terno e gravata, que nada mais é do que uma posição de uma cultura sobre outra. Sobre outra. Quando os missionários americanos vieram para cá, eles trouxeram uma cultura como se aquilo ali fosse uma roupa sagrada. E nós, muitas vezes, nas nossas igrejas que não cremos assim, somos obrigados a isso, porque tem gente que acha isso. Entendeu? E a vestimenta pouco importa. Né? Desde que ela seja decente. Agora me diz o seguinte, nós vemos aí... A história da gravata é estranha, né? Nós vemos famosos, políticos se batizando no Rio Jordão. Eu queria entender, esse costume de ir para Israel e batizar de novo, Na minha opinião, estão tomando banho no Rio Jordão.
Na minha opinião, o próprio Cristo, ele foi sepultado numa caverna. Sim. Fora da cidade. Então, deixa eu explicar alguma coisa. Quem fica brigando que batismo tem que ser por imersão, porque é sepultamento, ou aspersão, que é punhadinho de terra, acaba com isso, irmão. O próprio Jesus foi colocado numa caverna justamente para que a gente possa entender. Mas esse costume de se batizar lá no Rio Jordão? Esse costume de se batizar no Rio Jordão, para quem já é batizado, é tomar banho nas águas do Jordão. Mas para quem nunca se batizou, realmente é um batismo válido. Pastor Denilson, já foi para Israel? Já se batizou lá no Rio Jordão? O que o senhor pensa sobre isso? Seria o quê? Uma admiração, uma idolatria? Caminha para onde? Hoje, no contexto que está se evoluindo no nosso meio, está partindo para uma idolatria. Não tem nada de diferente, com o devido respeito, como meu irmão disse, você tá nenhuma denominação e nenhuma outra crença, com respeito a todos, que nós devemos respeitá-los, mas não tem nada diferente de você pegar o seu carro ou pegar o seu ônibus e ir para uma romaria, numa cidade consagrada muito próxima a nós aqui em São Paulo. Não tem nada diferente, é uma idolatria. Porém, contribuindo com o que o irmão disse, é muito interessante que, às vezes, as igrejas históricas que combatem essa questão de achar que elementos judaicos dentro do culto evangélico vai judaizar, esse é um costume judaico, porque o povo de Israel judeu, eles se apresentam para adorar a Deus exatamente com terno, com talide por baixo, vai colocar o quipá, como foi dito ali, que não tem nada descrito ali, mas se fosse essa questão da indumentária, eles também estão trazendo aqueles que, por exemplo, não deixam subir aos seus púlpitos para ministrar a palavra, para fazer uma oração sem o terno e gravata. É um costume judaico, é uma prática judaica, que eles não entram na presença do Senhor, eles não vão no Muro das Lamentações, eles não entram na sinagoga, eles não fazem o seu shabat na sexta-feira, sem estarem exatamente vestidos com aquele terno ali, com seus talides por dentro, né, por baixo. O senhor quer dizer que outras denominações que impõem o paletó e a gravata estão também no mesmo caminho? Com o costume judaico. Porque se você for buscar a raiz, o negócio é profundo. Judaico. Isso é muito extenso. Profundo. Vocês concordam comigo? Nós vamos debater isso aqui profundo, e vai ter muita coisa aí. Respondendo, pastor Dário, a sua pergunta sobre a questão de ter ido a Israel, eu fui a Israel. Foi? Eu estive em Israel em 2016, tive o privilégio de ir ali. Não fui ali como um místico, não fui ali para trazer elementos que eu vou comprar e que isso tem superpoderes, vou dar para os discípulos que caminham comigo, com a minha família, a estrela de Davi, a chave de Eliaquim, o quipá, o talide, ter que agora trazer uma água de lá, uma terrinha de lá, aquela coisa toda. Não, eu estive ali como uma oportunidade de aprendizado. Eu fui ali fazer uma escola teológica, eu estive ali na Universidade Hebraica, aprendi algumas coisas, utilizei o tempo que nós tínhamos para estar ali fazendo a peregrinação, e estudando e visitando alguns lugares onde você começa a entender, a ter mais noção dos textos bíblicos quando fala em determinadas geografias, que você tem agora um entendimento, um discernimento, um conhecimento maior, mas isso não te torna mais poderoso, mais místico, mais santo, e nem tampouco vem revogar outro batismo e trazer um batismo de Israel que te torna agora um super pastor, um super servo ou um super obreiro na presença do Senhor. Olha, dentro dessa fala sua, pastor Denilson, um ouvinte aqui que não quer se identificar, é sobre as igrejas que estimulam seus membros a assumirem dívidas comprando pacotes de viagem para Israel, como se isso as fizesse acessar um nível superior de espiritualidade de bênçãos. E o que os debatedores têm a dizer sobre isso? O senhor pode falar, já que o senhor estava falando a respeito disso, depois eu quero ouvir os dois pastores aqui presentes também. Sim, eu entendo que vai voltar lá o mesmo caso da questão da imposição aos gentílicos. Você não tem que impor nada numa igreja, numa denominação, num grupo. E as pessoas que estiverem fazendo isso, elas também estão indo contra a uma direção, uma ideia, um esclarecimento do próprio apóstolo Paulo, que vai dizer que nós devemos prestar ao Senhor o nosso culto racional.
Eu não posso estar ali porque eu conheço o pastor Dário, gosto do pastor Dário, estou na igreja junto com o pastor Dário, e aí o pastor Dário vai fazer uma caravana para Israel, e porque eu sou membro, eu sou simpatizante, ou porque eu estou ali, eu sou obrigado a assumir aquela dívida que eu não tenho condições de pagar. Eu vejo isso como uma irresponsabilidade de quem está impondo e uma irresponsabilidade de quem está aceitando. Muito bem, reverendo Sidney. A Bíblia declara claramente que a gente deve dever somente o amor, né? O amor. E isso nada mais é do que também está novamente Paulo lá em Gálatas 5, do 9 ao 10. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso está levedando a massa do evangelho. Né? Ele diz que isso está perturbando a igreja, e quem perturba a igreja vai sofrer condenação. Então a pessoa só está pensando no ganho material nesse tempo. Ela está levando alguma coisa, porque ela lidera a caravana, recebe para isso, e ela está aqui, muito bem, mas vai sofrer condenação do Senhor. E como o irmão disse, essa ouvinte que fez essa pergunta, não tem problema ela não se identificar. Não ela quis. precisa saber, para esclarecimento, que ela não é obrigada a fazer. Não é obrigada, né? Não é obrigada a fazer. Pastor Henrique, viagem para Israel lá na... Eu tenho desejo de conhecer, ainda... estudioso da Bíblia tem, mas... E eu acredito que é até um erro se você é um cristão e não quer conhecer a Terra Santa, né? Os lugares onde possivelmente Jesus caminhou, né? Eu tenho desejo, eu estou orando para isso, eu não vou deixar meu Pix nem pedir ajuda a ninguém aqui, porque seria uma ótima oportunidade, né? Quem quiser me ajudar a ir para Israel, né? Pode ir. Mas não é essa a intenção. Eu quero ir com muita consciência do que eu estarei fazendo, que é exatamente para caminhar sobre as escrituras e entender no contexto que o pastor Denilson falou, a cunho de ensino, de estudo, e não trazer óleo, né, para comercializar aqui, porque eu já ganhei. Até um amigo, né, trouxe óleo da Rosa de Saron, cheiroso, rapaz. E aquilo não sai cheiro não, fica o dia inteiro. Mesmo? Melhor do que perfume da Paco Rabanne. Vem de Israel, lindo vidro. Usei bastante. Eu unjo com óleo, porque a Bíblia diz que os presbíteros devem ungir os enfermos com óleo. Mas eu não unjo tudo, porque virou também, né? Virou agora... Banalizou. O cara compra o celular, ele vai e suja o celular de óleo. Então, peraí. A gente tem que ter equilíbrio. Agora, tem uma pergunta aqui para o reverendo Sidney. O ouvinte diz aqui, a igreja presbiteriana comemora a Páscoa. Como explicar Êxodo 12:43? Esse texto não limita a festa ao povo judaico. Enquanto o reverendo Sidney está pensando aqui para responder, eu quero entrar no outro ponto da celebração de festas judaicas em igrejas cristãs, como as festas de Pentecoste, tabernáculos, Hanukkah, etc. e tal. Tem fundamento bíblico, gente? Porque a maioria só comemora a Páscoa e as demais foram esquecidas. Reverendo Sidney, vou começar com o senhor. Bom, com relação a essa primeira parte da pergunta, né? Isso. Que é a questão das festas de Pentecoste, tabernáculos, tem fundamento bíblico para comemorar? Eu acredito que não tem. Não tem? Não tem. Ainda mais quando aqueles que cometem o erro de dizer que isso é obediência aos mandamentos do Senhor para ser aceito. Né? Sim. Então, as leis cerimoniais judaicas foram cumpridas e abolidas por Cristo na cruz. Ele cumpriu tudo. Tanto que ele mesmo diz, quando ele fala eu sou, né? Ele vai em cada festa e fala, tá vendo essa festa das luzes aqui? Eu sou a luz. Tá vendo essa festa da água aqui? Eu sou a água. Tá vendo essa festa dos tabernáculos? Eu estou tabernaculando com vocês. Eu sou Deus conosco. Então, ele cumpre tudo isso e o significado delas apontam para Cristo, a pessoa teantrópica, quer dizer, de duas naturezas, né? Deus e homem, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses eram os propósitos das festas. Entendo. Então a gente fazer isso como sendo uma coisa que tem obrigatoriedade bíblica, não uma igreja que é composta de gentios principalmente, e mesmo que fossem judeus, não há fundamento para isso. O judeu messiânico fazer isso, ok, ele quer manter as tradições como judeu, sim, mas não imponha isso aos outros cristãos, nem ache que o outro cristão é inferior a ele porque não faz. Agora o Otto de Valença fez essa pergunta, viu? Se a igreja presbiteriana comemora a Páscoa. Então, a resposta é... E não é uma festa judaica? A resposta é, se há os que comemoram a Páscoa no sentido da cerimônia judaica, da libertação do povo de Israel, quando o anjo da morte passou sobre suas casas, essa pessoa está em pecado. Porque a Páscoa
né, judaica terminou quando Cristo realizou a ceia com seus discípulos. Ali acabou a Páscoa judaica. Né? Agora o que a gente comemora é a vida perfeita de Cristo, que cumpriu toda a lei, moral, cerimonial e civil. A sua morte vicária como verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A sua ressurreição, que nós anunciamos quando nós fazemos a refeição celebrativa do sangue e do corpo, que é o pão e o vinho, o qual Melquisedeque já tinha feito muito antes da lei lá com Abraão. E por isso que ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ascensão de Jesus, o seu governo. Então a Páscoa para nós só é mais uma oportunidade para pregar Jesus para os pecadores perdidos. Não para ser uma comemoração. Não é uma comemoração. Pastor Denilson. É só completando. A única festa correta para os cristãos é o dia do Senhor. O domingo, o dia da ressurreição. Nós não temos outros dias de festa. Pastor Denilson, dentro do que o reverendo Sidney falou, o que o senhor tem a dizer? Eu tenho uma certa dificuldade, eu, Denilson particularmente, de desmembrar o antigo do novo. Porque para mim elas não se separam, elas se completam. Sendo assim, eu vejo a Bíblia como um todo. E como um todo, mesmo que eu entenda que foi lá cumprido, como ele mesmo disse, eu não vim revogar, eu vim cumprir a lei. Ele é perfeito ali no cumprimento, sendo agora substituindo um elemento que era um cordeiro, um animal, pelo cordeiro vivo, verdadeiro, imaculado. Ele disse que ali ele completou tudo. Ainda assim, eu acredito, Denilson, pela Bíblia ser completa e se completar em si, tanto no Antigo quanto no Novo, que as festas que foram instituídas lá, como as festas do Senhor, ele diz lá em Números, ele diz em Levítico, eu acredito sim que a celebração das festas bíblicas, mesmo que apontem para Jesus, tanto do tabernáculo, de Pentecostes, quanto da Páscoa, além de ser uma rica oportunidade, como meu irmão disse, de nós apresentarmos Jesus, ao invés de apresentarmos coelhos e ovos da Páscoa, e até respondendo a pergunta do pastor, por que hoje algumas igrejas só comemoram a festa de Páscoa e não comemoram o tabernáculo e não comemoram Pentecostes e as outras festas, é porque a Páscoa hoje é ainda, através dos elementos que foram introduzidos através do paganismo da coisa romana, apostólica, eles vêm trazer esses elementos com um intuito lucrativo. Com um intuito que não é apresentar Cristo, com um intuito que não é trazer salvação, que não é trazer a obra salvífica da cruz. Mas eu creio sim que nós podemos celebrar as 3 festas bíblicas que estão ali como ordenança, não somente para o povo judeu, apesar delas também serem celebradas pelo povo judaico, elas são bíblicas. Mas quando nós entendemos que lá na Bíblia também não vai dizer, por exemplo, uma festa judaica, que às vezes as pessoas podem comemorar e nós cristãos não. Tem o Baila Torá, que é uma festa que os judeus comemoram, que eles bebem, comem, fazem as estripulias, as loucuras deles, e que nem tem nenhum sentido para Cristo, em nenhuma colocação, em nenhum elemento, em nenhuma ideação que eles colocam ali. Mas eu creio sim que o Pentecostes, além de já ter se cumprido em Cristo Jesus, ele ainda aponta para os dias que nós estamos vivendo. Hanukkah, que é a festa das luzes, como o reverendo Sidney falou que Jesus explica que ele é a luz do mundo, faria sentido para nós Hanukkah, celebrarmos? Festa das luzes. Não. Não? Não. Tá. O pastor Henrique, vocês comemoram... Eu tenho uma resposta para o questionamento do pastor Denilson. Porque deixaram de comemorar as festas judaicas. Porque substituíram pelo Natal, né? Agora colocam árvore de Natal em cima dos altares, guirlanda na porta das igrejas. Então não há mais necessidade de festas bíblicas. Porque o próprio sábado foi substituído pelo domingo. Né? O próprio Cristo, que é o descanso, que é o nosso Shabat, já não é visto mais como descanso. Hoje os cristãos estão depressivos, estão ansiosos, já não tem mais descanso em Cristo. Então eu creio que toda festa ela é bem-vinda a se celebrar Cristo e glorifica o nome dele. Sim. Então não vejo mal nenhum. O senhor não vê mal nenhum, pecado nenhum em celebrar festas, desde que o conceito e a intenção seja glorificar o nome do Senhor, que Cristo seja encontrado em tabernáculo, em Sucote, em todas as festas. Nós celebramos essas 3 festas. Vamos para um ouvinte a participar do nosso debate aqui, o Júlio César Nunes. Vamos ouvi-lo.
Bom dia, pastor Dário, povo de Deus Bom e pastores dia. debatedores, Júlio César Nunes da Ponte Alta. Digo, graça e paz ou Shalom Adonai? Então, minha participação hoje é dentro do pouco conhecimento que tenho bíblico e gostaria de iniciar com esse versículo, Mateus 9,17, que diz: nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derramam e os odres se perdem. Olha, eu, Júlio César, penso que o cristianismo não pode ser uma mera adesão a tradições ou regras vazias. Jesus veio para trazer uma nova forma de se relacionar com Deus, baseada no amor, na graça e na fé. Hoje, eu, você, não precisamos de arca da aliança, quipá, chofar, para confirmar, para simbolizar a presença de Deus, pois a presença real já está lá, já está vivendo em nós, que é Jesus Cristo. Se continuarmos nesse segmento de retrocesso, daqui uns dias estaremos oferecendo holocausto, ofertas de culpa, oferta de espia, ofertas pacíficas, entre outros sacrifícios. E vou terminar minha participação com esse versículo que se encontra em Hebreus 10:10, que diz: pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo oferecido uma vez por todas na cruz. Irmãos, leiam a Bíblia. Muito bem, meu amigo Júlio César, nosso ouvinte aqui, sempre participando com a gente. O pastor, você pode comentar alguma coisa sobre o que o nosso Júlio César disse, mas para eu não perder aqui o fio da meada, como dizem os antigos, o pastor Henrique falou sobre o sábado que a gente precisa. A gente precisa guardar o sábado? Não acredito que a gente precisa guardar o sábado, descansar? Porque Cristo é o nosso descanso. Eu descanso na segunda. O meu descanso não depende da situação que eu estou vivendo, ou do momento ou local. O meu descanso está em Cristo. Eu descanso em Cristo estando enfermo. Eu descanso em Cristo estando em crise. Sim, é um descanso que não depende de um dia. Não é? Tá certo. O senhor quer comentar alguma coisa sobre o nosso ouvinte? Eu acho que o grande problema está no proibicionismo. O grande problema está aí. Tudo ser proibido. Eu acho que isso é o grande problema. Quando o próprio Cristo diz: vocês são livres. Então você é livre para pensar. O que eu ensino na nossa comunidade é que você deve dormir como um calvinista e acordar como um arminiano. Na minha igreja eu tenho batista, na minha igreja eu tenho assembleiano. Essa é a primeira vez que eu ouço igreja, isso. Eu tenho lá pessoal da Deus e Amor. Né, na minha igreja eu tenho gente de todo tipo. Eu tenho irmãos lá que têm comunhão. Eu consegui juntar esse tipo de gente justamente porque a nossa igreja é essa. Nós temos essa característica. Não ficam se debatendo sobre... Não ficamos brigando. Nós pregamos Cristo. Nós vimos Cristo em tudo. Cristo é o centro de tudo. Eu começo pregando sobre Moisés e termino em Cristo. Eu começo pregando sobre Davi e termino em Cristo. Já fiz campanha, mas saí da era da campanha. Agora estou na época da série da palavra. Da série da palavra. Eu acredito muito. O Senhor te libertou. O Senhor me libertou. Glória a Deus por isso. Então tudo é transição. Como no cristianismo ele cresceu, né? As bases são judaicas, realmente. Né? Os cultos hoje, será que Deus tem se agradado dos nossos cultos? A maneira que nós temos cultuado, será que é a maneira certa? Então, será que nós estamos fazendo certo? Cantar 3 hinos, tirar oferta, cantar mais um louvor, aí, né? Dar a palavra, 15, 20, 30 minutos. Qual que é a maneira certa de cultuar? Dá oportunidade, né, irmão? Dá oportunidade. O próprio Jesus vai dizer, né? Não é ali nem aqui. Em João 4, a mulher samaritana. Vocês acham que sabem. A gente não sabe de nada. Na verdade, a gente está aqui aprendendo um com os outros. Reverendo Sidney. Ao mesmo tempo que o irmão falou, né, que o problema é proibir, o problema também é impor. Então, em muitas comunidades, né, você tem pessoas que acabam absorvendo aquilo como sendo uma verdade, e elas são impedidas de questionar essas verdades através de outras fontes. Eu tenho um documento aqui, depois eu tendo contato dos irmãos, vou passar para vocês, que é a parte de um documento de retratação dos reconstrucionistas neojudaizantes. E eles falam claramente que o que eles viveram na igreja que eles frequentavam
era a ideia de que a igreja deles era superior, que as outras igrejas que não fazem isso estão fora, né? Não estão entendendo o evangelho, mesmo sendo igrejas gentílicas, que eles entendem que os judeus messiânicos podem sim continuar fazendo esse tipo de coisa, mas não podem querer que os outros cristãos sejam impostos a fazer essas coisas, dentro da liberdade que nós temos em Cristo. Então a gente tem esse problema também no nosso meio. Né? Quando a gente vê pessoas que ficam lá beijando o pé de sacerdote segundo a ordem levítica, araônica praticamente. Quando a gente vê gente esperando a Arca da Aliança chegando. São pessoas que estão sendo ensinadas por um sistema de proibição de pensar. E a nossa fé, como o irmão mesmo disse, é um culto racional. Nós prestamos culto a Deus racionalmente. Se temos os atos, como o irmão falou, né, nós temos porque acreditamos no princípio regulador do culto. A Bíblia diz como ele deve ser cultuado. Sim. E por isso nós fazemos como fazemos. Mas se é 3 hinos, 4 hinos, 5 hinos, nenhum hino... Isso. Né? Porque Antigamente a igreja, tinha, né? a igreja precisa ter instrumento. Tabernáculo tinha? Não tinha. Tabernáculo não tinha. A música veio né? através de Gregório, quando né? O templo chegou ali, quando o templo chegou ali, aí Davi destacou levitas músicos. Mas foi ali. O tabernáculo não tinha. Então, se tiver uma igreja que não tem grupo de louvor, mas todo mundo cantar a capela, ótimo. Maravilha. Se o grupo de louvor está conduzindo a igreja à adoração, ok. Se o grupo de louvor está fazendo um espetáculo, já quebrou o culto. Pronto. Exatamente. Alguma réplica, pastor Denilson? Não, Ou algum comentário? O que é importante a gente saber que o reino aponta para Cristo, que nos traz liberdade. E não um império que vai impondo, como o irmão disse. A imposição é o grande problema de qualquer métrica, de qualquer sistema que se torna religioso. Religiosidade é aquilo que te engessa e que te impede de fluir na liberdade em Cristo Jesus. Certo. Agora, se em Hebreus 10:1, gente, as escrituras declaram que a lei era apenas uma sombra, né, das realidades que seriam plenamente manifestas em Cristo, a insistência em resgatar elementos judaicos no culto cristão não seria um retrocesso espiritual, voltando-se para símbolos que já cumpriram o seu propósito? Vamos deixar isso bem claro para os nossos ouvintes? Pode falar, pastor Henrique. Eu acredito que a insistência em resgatar isso e trazer isso para os nossos cultos como base de fé, como um ritual do culto, é prejudicial. Porque nós temos Cristo. A suficiência é Cristo. Então eu acredito que nada além de Cristo. Porém, se na Páscoa eu preparo uma mesa mostrando que ali tem ervas amargas, tem o pão sem fermento, e isso é uma didática. Na minha mensagem, eu acho isso muito legal. O senhor é muito flexível, né? Sabe por que eu sou assim? Porque eu conheci um Jesus de olhos azuis, louro, e que vestia uma roupa romana. E quando eu fui para as Escrituras, eu conheci um Jesus que não tinha formosura e nem era desejado. Você é calvinista e arminiano ao mesmo tempo. Eu sou alguém que vive a Bíblia e ama a palavra e caminho sobre ela. Só isso. A igreja lá é congregacional? Comunidade. Nós somos comunidade. É uma congregacional. Tipo, o sistema é Somos congregacional. um sistema O irmão é congregacional. batista tradicional, na verdade. Né? Tá bom, viu? Gente, ô pastor Sidney, e aí, o que o senhor me diz a respeito disso? Não estaríamos num retrocesso? É para mim ou é para eles? Desculpa, o pastor Sidney, por favor. Eu acredito, né, como na minha linha de interpretação bíblica, que é um retrocesso. É um retrocesso porque a gente está se ali. Quando você está novamente. Isso. Quando é o movimento neopentecostal que nós vemos quase toda hora na televisão. Quando a gente vê esses símbolos sendo tragados como se fosse o principal em vez de Cristo. Quando nós olhamos para isso, a gente está negando. João 4:23, né, que é: os verdadeiros adoradores adoram o Pai e Espírito em verdade, não através de objetos. Sim. Então, voltando lá para o tempo das relíquias que o catolicismo romano tinha agora dentro do evangelicalismo. Né? Nós estamos esquecendo que em Mateus 5,17 Jesus mostra que ele cumpriu toda a lei no sentido de que as sombras foram cumpridas nele. Né? Nós podemos estudar as festas de Israel para interpretar melhor aquilo que já estava sendo anunciado de Cristo? Sim. O Novo Testamento interpreta o Antigo, não o Antigo o Novo. Então, por isso o Antigo não pode impor nada ao Novo. A nova aliança, a aliança renovada em Cristo, completa todas as coisas que eram do Antigo Testamento. Nós, né, presbiterianos, nós também temos o Antigo e o Novo Testamento como palavra de Deus.
Mas nós interpretamos e vemos descontinuidades e continuidades. Teve coisas que tinham até a vinda de Cristo. Depois disso, não mais. Sacrifícios cruentos, por exemplo. Alguém aqui está matando cordeiro? Passando sangue na verga? Ninguém. Alguém está fazendo sacrifício de cordeiro pelo pecado? O nosso cordeiro já morreu na cruz, não precisa mais. Então, existe uma descontinuidade, né? Aquilo ali era um símbolo, uma sombra. Se você voltar para as sombras, você está retrocedendo. Pastor Denilson, agora sim, né? Agora eu falo com o senhor. É um retrocesso ou não? Ou é um avanço na área espiritual trazer esses elementos judaicos no culto cristão? Em relação à interpretação lá do texto de Hebreus, eu vejo que, como foi dito aqui já, e todos nós concordamos nesse ponto, que o cumprimento de tudo isso em Cristo é a substituição de algo abstrato, que era uma sombra, uma suposição, um ilusório, uma ideia, para algo concreto. Isso. O Cordeiro vivo, que realmente desceu do céu imaculado, se coloca ali. Porém, eu observo uma coisa, que quando ele institui a ceia, quando ele institui ali a última Páscoa antes de morrer, que vai dizer depois, o próprio apóstolo Paulo vai dizer para a igreja aos Coríntios, né? Quando Jesus ali, ele fala, todas as vezes que fizerem isso, fazem em memória de mim, e aí ele vai deixar 2 elementos. Só que esses 2 elementos também eram utilizados na tradição judaica. Então, a partir do momento que você tem a clareza, o entendimento e o discernimento que o pão não vai substituir Jesus Cristo, que o suco não vai substituir Jesus Cristo, mas que aquele elemento, todas as vezes que eu colocar ali e explicar qual é o significado dele, e todas as vezes que eu fizer aquela comunhão, aquela ceia com os meus irmãos, com a igreja, com a comunidade, eu estou fazendo em memória do sacrifício que Jesus Cristo fez por mim, eu não vejo a gente retroceder, porque existem 2 elementos aí que fazem parte da antiga aliança, porque tanto o pão era servido lá, quanto também o cálice tinha ali, junto com, como o próprio meu irmão disse, em cada um desses eventos que Cristo compareceu, ele diz e aponta para ele mesmo. Inclusive, quando ele pega lá um dos elementos, que é a taça, que ninguém poderia pegar, ele como o sumo sacerdote, era o único que tinha ali realmente a legalidade para poder pegar, ele aponta para ele. Então, o cálice ainda está ali, o pão ainda está ali. São elementos utilizados também em realizações judaicas, mas que hoje, segundo o entendimento deles, isso ainda não é para Cristo, porque eles não acreditam que Jesus Cristo é o Messias. Eles acreditam que Jesus Cristo é mais um profeta, é mais um ser elevado. Mas para nós cristãos que cremos e não vamos dar ênfase ao elemento pão, ao elemento cálice, mas sim ao elemento Cristo, sendo cristocêntrico dentro das nossas ministrações e do nosso ensino, eu vejo que é válido. Agora, para a gente, já estamos caminhando para o final, né? Mas vou voltar novamente para o shofar, tá? Só para a gente finalizar. O uso do shofar como instrumento para invocar a presença de Deus no culto cristão tem fundamento bíblico? O que a Bíblia ensina sobre esse instrumento? É verdade? Porque eu vi num filme... Ou num filme, eu li a palavra, não sei, às vezes a gente se confunde, né? Que o shofar era tocado para chamar o povo para a guerra. O pastor Denilson, é para chamar a presença de Deus? Vocês tocam o shofar lá, não tocam? Especificamente numa festa. Só numa festa? Só numa festa. Para chamar a presença de Deus? Para explicar qual é o simbolismo daquela festa, não para atrair a presença de Deus. Ah, tá. E aí eu quero dizer que na Bíblia, esse instrumento ele é citado 72 vezes. E ele tem algumas finalidades, porque são toques que vão Então, diversos toques. Diversos toques. Então é igual no quartel, quando eu estava lá na Força Aérea. Exatamente isso. A mesma coisa de tocar lá a corneta, e que era alvorada, e que era você se posicionar, e que era uma guerra. E aí você vai pegar dos profetas até no Novo Testamento, lá depois no final, para você ter uma ideia, quando você não tem o conhecimento e não sabe o que você está ensinando, eu vi uma situação um dia desses que eu fiquei abismado, pastores, porque eles estavam ensinando que ao toque do shofar, Jesus voltaria, e aí tocaram o shofar baseado em Apocalipse. Só que quando tocaram o shofar e ao toque do shofar Jesus vai voltar e você vai ser arrebatado,
uma senhorinha que não tinha um entendimento disso, quando ela ouviu o toque de chofar, que ela abriu os olhos e ela estava ali, ela desmaiou. E isso não é história da carochinha. Ela desmaiou porque ninguém explicou para ela que aquilo ali era algum acontecimento alegórico, que aquele instrumento ali estava sendo utilizado para algo que era para trazer uma alusão a uma situação, e não que aquele momento o toque do chofar oficial estava sendo tocado, o céu se abriria e ela seria arrebatada. Então, ele é citado 72 vezes na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e ele vai dizer também para mim e para você que ele tem várias funções. Em algumas delas vai dizer que era para guerra, em algumas delas era para congregar o povo, em algumas delas era para festejar, em algumas delas era para pedir perdão, e assim sucessivamente. Toca chofar lá? Não, nós não tocamos chofar, mas eu acredito que seja um instrumento de Deus. É? Sim. Porque o chifre é algo natural. É um instrumento muito mais espiritual do que uma corneta de ferro. É? Sim. Eu acredito que o toque do chofar, ele é muito mais espiritual do que o toque de uma trombeta. E eu não vejo problema nenhum em tocar. Nós não temos. Porque até fui numa rua em São Paulo chamada Conde de Sarzeda. Conheço. Que vende os produtos. Sim. Né? Eu queria só deixar bem claro para os ouvintes que nós não fizemos a distinção de judaísmo e judaizantes. Porque judaísmo é a religião. E judaizantes são os cristãos que querem se tornar judeus. Que não acontece nas nossas igrejas. Que eu acredito que não, né, irmão? Não tem ninguém querendo se tornar judeu lá, colocando quipá, querendo fazer circuncisão. Porque eu conheço irmãos que deixaram o cristianismo e se tornaram judeus. Se tornaram judeus. Sim, sábado bebe vinho. Todo sábado come peixe, bebe vinho, come uma massa. Aí eu disse pra ele, irmão, como é que você faz? Você tá desempregado? Não, a gente tem ajuda, os irmãos ajudam. Olha só aí. Falei, mas a sua ceia todo sábado? Sim, chega no Shabat, a minha ceia tá pronta, nós celebramos. Reverendo Sidney, toca chofar lá? Não toca. Não, porque não tem ninguém que saiba tocar também, né? Boa, reverendo. O que o chofar era, né? Ele era um instrumento de sopro. De sopro. Na Bíblia é descrito que haviam as flautas, que eram feitas de osso, de outros materiais, e as trombetas, que é o chofar. E o chofar não era feito só com o chifre do carneiro, não. Com o tempo eles começaram a fazer com metais. Quando o irmão falou que mas o primeiro corneto, citado em Números 10. Substituíram. Não, mas contribuindo, citado em Números 10 não é de chifre. Exato. Citado em Números 10 é de prata e bronze batido. Exato. Então já tem esse material. E ele, a principal função do chofar era a trombeta nacional do povo de Israel para convocação do povo. Convocar o povo. Principalmente. Depois que ele foi usado como instrumento religioso, como a gente já falou, quando o templo foi instaurado. Entendo. Aí Salomão criou lá 120 levitas e alguns tocavam o chofar como instrumento de acompanhamento dos salmos. Se nós conseguíssemos usar chofar para poder fazer acompanhamento em nossos cultos, poderia tocar. Mas sem nenhum elemento místico e sem chamar a Deus. Eu espero que o nosso debate tenha esclarecido, deixado você, meu amigo ouvinte, bem esclarecido sobre o assunto. Quero agradecer sua presença, pastor Henrique Melo, da Nascer de Novo Church, lá em Valença. Onde é que fica a igreja lá, hein? A igreja fica no bairro de Chacrinha, o número é o 1805. Bairro do Chacrinha? Bairro do Chacrinha. Olha só. Nós temos em Valença esse bairro, é uma bênção. E nós estamos ali situados há 7 anos. Eu sou pastor-presidente da comunidade. Maravilha. Onde nós temos pessoas unicistas, trinitarianas, pessoas que amam a Bíblia. Nós temos lá pessoas que realmente deixaram o mundo, não são gentios, não são judeus, mas são a igreja. Tá certo. Muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço. Também pastor Denilson Araújo, muito obrigado e até uma próxima, meu querido. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade da rádio, agradeço a oportunidade de ter aprendido demais com os irmãos. Ganhei novos irmãos, novos intercessores, novos amigos, que na troca de ideias para engrandecer o nome do Senhor, tenho certeza que na unidade do povo de Deus nós seremos mais que vencedores. Grande abraço, pastor Denilson. Amém. Reverendo Sidney Itaburaí, da Igreja Presbiteriana do Brasil, também muito obrigado. E concluindo... Obrigado, meu irmão. Eu gostaria de deixar para o público, não sei se vai poder aparecer na câmera, se você quiser estudar mais sobre as festas de Israel e como elas apontam para Jesus, eu indico esse livro aqui. Encontrei Jesus numa festa de Israel, de John Sitteman, e que Deus possa nos abençoar a estudar a palavra de Deus para compreender o que nós devemos testemunhar nesse tempo. Grande abraço, queridos. Eu volto já já com o Altar 88, um culto em